Amém, igreja. Bom dia, graça e paz. Nossa, como é bom, né? A gente poder celebrar a Deus com cânticos assim. Eu fiquei ali ouvindo e pensando como que deve ser isso lá no céu, quando a gente, enfim, estiver junto com o nosso Criador. Eu acho que vai ser maravilhoso, eu acho que vai ser tremendo. Eu acho que nós não vamos conseguir parar de cantar e adorar esse Deus tão grandioso, tão sublime. Graças a Deus por isso, irmãos. As crianças podem descer, as professoras já estão esperando. Um aviso importante que a Silvia nos passou aqui é que o berçário está aberto também para crianças até 3 anos. E a gente, graças a Deus, agora tem à disposição lá uma TV que fica passando o culto. Então, se a mamãe e o papai precisar ficar lá no berçário, ela vai poder assistir o culto também através dessa TV. Isso é muito legal. Graças a Deus as coisas começam a voltar ao normal e o Senhor aos poucos vai nos trazendo a normalidade novamente. E nós louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, hoje eu queria chamar o Wesley aqui. O Wesley Brandão é um irmão nosso. Participa da igreja há bastante tempo já, ele e a sua esposa Vanilda, sua filhinha Julie, mas ele me deu uma notícia muito triste esses dias atrás, ele me procurou, e triste assim, para nós que vamos perdê-los, porque eles estão voltando para Brasília, e voltando porque já moraram lá, né? É a família de lá também, né? E antes de ir para a África, eles viviam lá, mas Deus agora está trazendo-eles de volta para Brasília. Essa família que a gente aprendeu a amar tanto, são missionários, trabalham na W4 África, e hoje o Wesley vai trazer a palavra. Eu acho que ele vai falar um pouco sobre a missão dele, sobre o trabalho dele, mas estamos felizes também porque eles vão ter um novo tempo agora na sua vida cristã, na sua vida ministerial e na sua vida familiar, porque vão ficar perto da família, né? Então, eu queria que a gente pudesse agora orar pelo Wesley. A Vanilda não está aí, né? Ah, tá. Ok. Então, a Vanilda não está aí com a Julie, mas a gente pudesse orar por eles e pudesse enviá-los agora a Brasília, porque o Senhor vai fazer com que o ministério deles continue lá. Queria que você estendesse a sua mão em direção a ele agora e orasse comigo. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Wesley, da Vanilda e da Julie, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque é uma família que nós amamos. É uma família que faz parte desse corpo, do corpo da Igreja Batista Catuaí. E nós agora, Senhor, com o coração cheio de alegria, Pai, queremos pedir, Deus, que o Senhor os abençoe nessa jornada de volta para Brasília e nesse tempo novo no ministério deles, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor continue abrindo portas para eles. Continue dando graça, Senhor. E continue usando a vida deles, Senhor, para a honra e glória do Senhor. E agora nós te pedimos, Deus, fale ao nosso coração através da vida do Wesley. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo a uma estrada pouco percorrida, onde homens e mulheres, cativados pelo amor de Cristo, enfrentam uma jornada que começa com um sussurro: quem irá por nós? Talvez você tenha sentido esse sussurro, mas o que vem depois? Há muito a se considerar. A vida missionária é um caminho pouco percorrido por um motivo. É um trabalho desafiador e de humildade, mas o chamado de Jesus permanece. Juntar-se a Ele em sua missão de buscar e salvar os perdidos, para sair em obediência para o desconhecido, para o inesperado. Esta é uma chamada extraordinária destinada a pessoas comuns como você. Hoje, em toda a África, existem quase 1000 grupos de pessoas com pouco ou nenhum testemunho das boas novas de Jesus Cristo. Inúmeras almas mantidas em cativeiro da falsa religião, fatalismo e medo, vivendo nas sombras e sedentos pela luz. Mas Deus está trabalhando, através de sua igreja e daqueles que Ele envia. A MIAF tem centenas de oportunidades para participar deste trabalho.
Desde equipes de evangelismo até equipes de apoio, somos todos fazedores de discípulos, vivendo nas comunidades africanas onde servimos. Ficamos muito tempo e nos aprofundamos. Trabalhamos em equipe. Somos aprendizes, parceiros, proclamadores, servos. Nós amamos a cultura e amamos as pessoas. Nós vamos a alguns dos lugares mais difíceis, botas no chão e nossa suficiência em Cristo. É um chamado extraordinário, uma vida de fé simples e convicção ousada, oferecida e gasta para a glória de Deus na África. A Grande Comissão é um convite a tudo isso. E se você aceitasse? E se os anos que você der forem os melhores da sua vida? Caminhe conosco e veja onde a humilde obediência ao chamado de Deus pode levá-lo. Em um continente de culturas ricas e belezas de tirar o fôlego, na vida de pessoas que desejam conhecer o amor de Deus. Graça e a paz, é uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã, poder adorar e cultuar o Senhor, celebrando aquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. E é tão bom reencontrar alguns irmãos, conhecer novos irmãos, novos rostos, e como me alegra ver o que Deus está fazendo através do envolvimento dessa igreja em oração, em apoio. Quando a gente olha os relatos do que a família Yoshimura, o Roger, a Ludmila e as crianças estão lá no norte de Moçambique, num contexto tão desafiador, Edilce Solange, no contexto ali de Hurry Hills, no Quênia, quando a gente ouve o que Deus está fazendo aqui pertinho no João Turquino, quando a gente ouve o que Deus está fazendo na vida de algumas famílias. Eu confesso que, ouvindo o irmão Cadinho aqui, falando dos desafios da questão da adolescência, dos jovens, essa é uma realidade que a pandemia veio acelerar isso de forma bem intensa. E essa semana a gente estava, Vanilda e eu, conversando com o Júlio, sobre toda essa dinâmica da tecnologia, desse envolvimento cada vez massivo com as mídias sociais. E aí fica aqui uma recomendação, se você tiver interesse, Cadinho, tem um projeto muito legal de um irmão nosso cristão chamado MIDI. É um projeto, ele é um empresário bastante conhecido, trabalhou, estudou em Harvard, em vários lugares. Ele decidiu tirar 2 anos sabático. Inicialmente seria 1 ano. Ele precisou postergar para 2 anos para ele poder cuidar, entender melhor o que estava acontecendo na dinâmica dessa juventude, especialmente os filhos dele. E ele criou assim, um curso que tem sido bastante interessante, chamado MIDI, que é focado na educação socioemotiva, né, com princípios, fundamentos bíblicos, muito interessante. Chama Projeto MIDI, é algo bem interessante para trabalhar com essa galera, com essa turma da juventude aí. Eu gostaria de falar rapidamente um pouquinho da nossa família. Vanilda e eu somos casados há 14 anos. Deus nos concedeu Julie, que hoje está com 12 anos. Nós tivemos o privilégio de servirmos em comunidades africanas até o ano de 2011, quando retornamos ao Brasil. E Deus nos trouxe a Londrina,
e estamos aqui, vamos completar 9 anos no próximo mês de fevereiro. E como o pastor Rogério, grande amigo nosso, compartilhou aqui, nós estamos de mudança geográfica, mas não de mudança na missão de Deus. Porque nós temos entendido que a missão de Deus ela não é somente geográfica, mas ela é vocacional. E Deus chama, Deus comissiona cada um de nós para uma tarefa muito específica. E nessa noite eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração, na palavra. E uma coisa que chama minha atenção é ver, essa semana, a Vânia e eu estávamos organizando nossas coisas para mudança, e a gente pegou o álbum de fotos, estávamos organizando, e nós encontramos uma foto daqui da igreja de 2015, quando a Batista Catuaí teve a primeira conferência missionária. Quem estava aqui? Quem lembra? Quem foi o preletor foi o pastor saudoso, pastor Russell Shedd, que esteve nesse púlpito, compartilhando a palavra durante 3 dias, né? E foi uma bênção. E o que cada vez me deixa convicto é que a principal motivação para o nosso envolvimento com projetos, o envolvimento com a obra missionária, embora haja inúmeras necessidades, como foi compartilhado aqui nessa manhã, tem sido compartilhado, mas a nossa principal motivação deve ser uma compreensão bíblica acerca do trabalho missionário. E aquela conferência eu vejo como formando uma base para a Igreja Batista Catuaí. Ali a gente pôde ouvir testemunhos, ouvir o que o Dr. Shedd trouxe aqui para nós, de um conhecimento profundo teológico, mas ao mesmo tempo de uma simplicidade ao compartilhar a palavra que encantava. Felizmente, aprovei o Senhor chamar o nosso irmão um pouquinho antes da pandemia para estar com ele. Mas o que me alegra é ver que essas bases que são bíblicas, cristocêntricas, ela faz com que a igreja continue firme no seu propósito, na sua missão. Porque a missão ela é dada por Deus, com um propósito muito específico e muito claro. Mas Deus nos dá esse privilégio de sermos co-participantes daquilo que Ele está fazendo. Nós somos instrumentos nas mãos dEle. Sem eu ou sem você, a missão de Deus vai continuar, porque a missão é dEle. E nós temos esse privilégio de sermos co-participantes dessa missão. Legal. Bom, às vezes a gente vai em alguns lugares, tenta passar e não funciona, e aqui a equipe está de parabéns, viu, pastor? De primeiro o negócio deu certo aqui. Então, rapidamente, eu gostaria de dar um panorama do contexto africano. Às vezes a gente fala, puxa, se fala tanto de África, e embora nós estejamos num tempo de bastante comunicação fácil, acessível, ainda há pessoas que acham que a África é um país. Mas aqui eu quero rapidamente trazer alguns dados. Hoje o continente africano é composto de 54 nações. Dentro dessas nações, nós temos 3.839 povos. E quando a gente fala povo, é uma língua diferente, uma cultura diferente. Por exemplo, Edilson Solange está trabalhando com o povo Gabra, Borana e outros ali da região. Já o Roger e a Ludmila trabalhando com outros povos ali no norte de Moçambique. Então, o desafio é grande. E dentro desses 3.839 povos, cerca de 1.000 não têm acesso ao Evangelho. Ou seja, 28% da população. E hoje, esses pontinhos pretos no continente africano é onde abriga 95% dos grupos não alcançados na África. E a grande maioria são grupos muçulmanos. Só para vocês terem uma ideia rapidamente, dos 4 países com o maior número de povos não alcançados, vejamos, o Sudão tem 130, Chad 79, Nigéria 83 e Etiópia 37. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse país, que está vivendo uma guerra civil já há algumas semanas. Infelizmente, essa semana, grupos rebeldes se aproximaram da capital, para que você possa orar para que a paz possa reinar nesse contexto. Há muitos missionários servindo entre esses povos. E nossa oração é para que a paz de Cristo possa abundar em meio a esse caos civil que essa nação vive, e essa outra também, que é o Sudão. No último domingo, no último fim de semana, o presidente foi deposto, e um grupo militar assumiu o poder interinamente. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o contexto de acesso criativo. Vanildo e eu, juntamente com uma equipe, temos trabalhado ao longo dos últimos 10 anos no que nós chamamos de países de acesso criativo. Países de acesso criativo são nações ou áreas ministérios com severas restrições para a proclamação do Evangelho de forma aberta. Então, o trabalho tradicional
do missionário tradicional não é possível nesses contextos. E são diversos contextos. Nesses locais é preciso estratégia para que possamos alcançar esses povos que ali vivem. Então, o que Deus tem feito? Deus tem dirigido, abrido portas para que a gente possa enviar pessoas, profissionais das mais áreas diversas, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus nesses lugares. São países onde missionários não podem entrar, mas um professor pode entrar. Missionários não podem entrar, mas um fotógrafo pode entrar. Um empresário pode entrar. Um assistente social pode entrar. Um profissional da educação física pode entrar. Um profissional da área de tecnologia pode entrar. Nós entendemos que há um desafio muito grande ainda para a tarefa missionária ser cumprida, essa tarefa que Deus deu à sua igreja. E Deus tem dado essas estratégias, porque nesses locais não é possível entrar de outra forma. Mas como nós colocamos essas pessoas nesses lugares? Hoje, Vanilda e Júlia não estão aqui porque elas estão me representando no envio de uma jovem aqui de Londrina, uma jovem formada em educação física, que Deus está levando para o norte da África, para viver num desses contextos. Ela está lá com minha filha, inclusive o pastor Enoque e Eliane também estão lá. E é um motivo de alegria, porque Deus está chamando pessoas de todos os lugares para todos os lugares. Assim como Deus chama também outras pessoas de outros lugares para vir servir aqui em Londrina, Deus está chamando pessoas daqui de Londrina, do Paraná, do Brasil, para ser testemunha do Evangelho da graça de Deus nos mais diversos povos. Aqui são fotos de alguns dos projetos que a gente tem estado envolvido. Pastor Rogério, alguns irmãos da igreja conhecem alguns. Isso aqui é um projeto que continua funcionando num país no chifre da África. Esse estádio, para você ter ideia, fica no meio do deserto. Você viaja durante 2 horas para chegar lá. E o nome desse projeto que a gente teve envolvido durante um tempo, em português, significa Garotas Correm Também. Como vocês, talvez alguns saibam, no contexto islâmico, a mulher é subjugada e totalmente desvalorizada. E, nesse contexto, a educação gratuita só é dada aos homens. As mulheres, se precisarem estudar, as meninas, os pais precisam pagar. E a grande maioria, não tem condições. Então, de que maneira a gente encontrou forma de se envolver? Boa parte dessas meninas são pastoras de cabra, nas montanhas ali, dessa região desértica. E a gente encontrou uma forma de treinar essas meninas. Deus levantou alguém que tem formação na área de educação física, foi trabalhar lá durante muitos anos, inclusive esteve aqui na Batista Catuaí. Aqui eu vou usar um codinome. A Gabriela esteve falando aqui com jovens, né, pastor Rogério, esteve dando testemunho aqui durante um tempo, e ela está lá agora, nesse momento. E a realidade, o contexto, continua desafiador. Mas a gente tem visto Deus trabalhar na vida dessas meninas, através do projeto, através do relacionamento pessoal. E algumas dessas meninas, Deus deu o privilégio de poder representar o país nas Olimpíadas. Na última Olimpíadas que tivemos em 2014, aqui no Brasil. 2018 não houve representante do país. Aqui é um outro projeto em um outro país no norte da África. Eu quero dizer a você que nos assiste em casa, não podemos compartilhar essas fotos, essas imagens por questões de segurança, porque envolvem inúmeras pessoas que vivem em contexto de perseguição, mas dizer que é uma alegria poder compartilhar com vocês também daquilo que Deus está fazendo. Aqui é um outro projeto, já em um outro país no norte da África também, focado com mulheres. Aqui, eu gosto demais, eu amo essa imagem, mostrando a união de 2 grupos étnicos rivais que se matam, se odeiam, e aqui uma jovem, que inclusive esteve aqui na igreja, a Beduski. Lembra da Beduski? Trabalhou com esse grupo de crianças e adolescentes de um povo não alcançado, um povo que ainda carece das nossas orações e carece de pessoas para servir entre eles, testemunhando do Evangelho de Deus. Aqui é uma foto de um batismo que aconteceu um pouquinho antes da pandemia, entre um povo não alcançado, um batismo com 1.400 pessoas. Isso aqui é o que Deus está fazendo. Ao mesmo tempo que a gente vê os desafios, as necessidades, que são inúmeras, é tempo de celebrarmos, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo. No meio dessa pandemia, a gente achando que, e agora? Eu vi de algumas pessoas, agora acabou o trabalho missionário, ninguém mais vai querer atravessar o oceano. Meus irmãos, para a glória de Deus, hoje uma jovem
Hoje uma jovem de Londrina está saindo agora essa semana, mas muitos outros Deus certamente chamará. Nós estamos com um grupo, com uma equipe, trabalhando, orando, de 30 pessoas, só aguardando as fronteiras de muitos países no continente africano que ainda estão fechadas, para poder servir ao Senhor. Quem poderia fazer isso? Somente Deus, através da ação do Espírito Santo na sua igreja. Eu pego com fio aqui. Ok. Um pouquinho antes da pandemia, essa igreja pôde participar conosco em oração, enviando a minha pessoa por um tempo ali no continente africano. Estive em 3 nações diferentes e hoje eu posso compartilhar aqui um pouquinho daquilo que Deus pôde fazer. Não sabíamos que logo em seguida os países estariam fechados por conta da pandemia, mas Deus me deu a oportunidade de conhecer esse irmão nosso. Ele é de uma tribo chamada de um povo Cucuia, que foi alcançado pelo Evangelho da graça de Deus, um povo que outrora era não alcançado, mas é um povo que hoje já tem uma igreja entre eles, trabalhando na formação de discípulos, na proclamação do Evangelho e indo a outros povos. E aqui é um batismo que aconteceu desse grupo étnico ali. Deus está trabalhando. Aqui, essa família é uma família muito querida. Eles são cristãos de origem muçulmana, sofrem severas perseguições entre alguns povos ali no continente africano, mas têm feito um trabalho extraordinário, treinando a igreja, equipando a igreja africana para ir aos não alcançados, no Chifre, no norte da África. Um testemunho tremendo do que Deus fez na vida dessa família. Esse aqui é um jovem que Deus chamou, é um jovem etíope que Deus chamou, que está servindo num dos lugares mais difíceis, o 3º país na lista de perseguição das portas abertas. E Deus tem usado a vida dele para testemunhar entre o caos eminente, mas Deus está trabalhando naquele lugar. Aqui são outros irmãos nossos também, que foram alcançados pelo Evangelho da graça de Deus e hoje estão servindo juntamente com muitos irmãos nossos. E aqui eu gostaria de finalizar falando um pouquinho da diáspora africana. Jamais na história vimos um movimento de gente do globo terrestre como temos visto nos últimos 5 anos. A gente tem visto gente de tudo que é lugar fugindo por vários motivos, razões religiosas, guerras, para todos os lugares. E é o que nós chamamos de diáspora africana. A diáspora africana, a gente entende como grupos de refugiados e imigrantes de povos não alcançados. Existe imigrantes que vêm de países onde são maioria cristã, mas nesse contexto aqui que a gente tem focado nosso trabalho é voltado para essas comunidades de pessoas que estão vindo do norte, do Chifre da África, para diversos lugares. E aqui é uma foto que chamou bastante atenção, um navio levando vários africanos do norte da África tentando entrar em alguns países ali na Europa. E muitos deles estão perto de nós, Deus está trazendo. Hoje nós estamos com a equipe de diáspora trabalhando no Brasil, são 10 pessoas servindo em vários contextos. Não sei se você sabe, mas aqui o sul do Brasil tem empregado muitos estrangeiros, principalmente nos frigoríficos, abatedores de frango, por conta do abate halal. Então, nós temos visto que Deus está trazendo muitos desses povos, dessas regiões onde há muitos desafios, trazendo para perto de nós, para que a igreja possa proclamar, testemunhar do Evangelho de Cristo. E muitos desses não vão ficar aqui para sempre, vão retornar, e eles possam, ali no meio do seu povo, anunciar Jesus Cristo ressurreto a eles. Então, Deus está fazendo muitas coisas. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é o nosso papel nisso tudo? Qual é o seu papel nisso que Deus está fazendo? Pode colocar o próximo slide, por favor. E nessa manhã eu gostaria de refletir com vocês na palavra do Senhor. Bom, obrigado. Creio que a maioria de vocês tenham aprendido sobre a famosa contribuição de Isaac Newton. Conta-se que ele estava sentado numa tarde, debaixo de uma macieira, quando uma maçã caiu e atingiu ali a sua cabeça. E, de forma simplista, podemos dizer que, por conta disso, Isaac Newton descobriu as leis da gravidade.
No entanto, poucas pessoas ou pouco se estuda acerca de Edmund Halley, que foi uma pessoa fundamental na vida de Isaac Newton. Se não fosse por Halley, talvez hoje não houvéssemos informação acerca de Isaac Newton. Vejamos, Halley desafiou Newton a ponderar cuidadosamente acerca das suas noções iniciais. Halley corrigiu alguns erros matemáticos de Isaac Newton. O próprio Halley persuadiu Isaac Newton para escrever sua obra, bastante famosa, bastante conhecida, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O próprio Halley editou e supervisionou a publicação dessa obra. Halley financiou a edição, apesar de Newton ter mais dinheiro do que ele naquela época, mas o Halley acreditou mais em Newton do que si mesmo. Agora, a única razão por qual sabemos de Halley, conhecemos a história de Halley, é por causa de um cometa que recebeu seu nome. É um cometa que passa a cada 76 anos próximo à Terra, nesse vasto universo, e depois some. E uma das frases biográficas de Halley diz que ele não se importava com quem recebia o crédito. Ele dizia: a minha missão na vida era simplesmente avançar a causa científica. Se alguém chegasse de forma simplista a você e perguntasse: qual é a sua missão nessa vida? Qual seria a sua resposta? E curioso que semana passada a Júlia chegou para mim e para a Vanilda e falou: papai e mamãe, vocês já descobriram o propósito de vocês nessa vida, nessa terra? E os nossos adolescentes, os nossos jovens, cada vez mais têm se tornado questionadores. Vivemos num mundo onde não dá mais para a gente dizer sim, por quê? Porque sim, pronto, acabou. É preciso diálogo, é preciso essa conversa com os nossos pequenos. Nós vemos na igreja atual, e aí quando eu falo da igreja atual, eu digo na igreja global, não só aqui no Brasil, que mostra que há uma grande diferença em relação à igreja primitiva. Os primeiros cristãos eram confusos a respeito de muitas coisas, até mesmo porque eles não tinham o Novo Testamento. Mas havia algo muito claro na mente daqueles cristãos ali na igreja primitiva. O motivo por que Deus os havia deixado no planeta Terra. E nós vamos ver lá em Atos 1:8, quando Jesus, antes de ascender aos céus, Jesus ali naquele movimento, depois do Pentecoste ali, algo extraordinário, a gente vê Jesus chegando e dizendo: olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E cada um, individualmente, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Um historiador conhecido do século XIX, chamado Harnack, ele usou uma expressão que me chamou bastante atenção. Ele disse o seguinte: nós não podemos negar que a grande missão do cristianismo foi, na verdade, cumprida por meio dos missionários informais. Aqui a expressão missionários informais foi primeiro utilizado por Justino Martin, um pai da igreja do século II, que defendeu o cristianismo em Roma e foi martirizado no ano 165 depois de Cristo. E alguns anos atrás, em um dos seus livros, um teólogo e pastor chamado George Barna revelou os resultados de uma pesquisa realizada entre pessoas que diziam ter nascido de novo. E a pergunta foi simples e categórica: você tem a responsabilidade de explicar suas convicções a outros que creem de forma diferente? Menos de 45% concordaram que precisam testemunhar pessoalmente. Agora, diferente desse resultado da maioria da pesquisa, eu gostaria nessa manhã de compartilhar com vocês, levando a uma história onde milhares de pessoas se reuniram para ouvir um homem. Este homem desafiou o sistema religioso da sua época. A sua plateia estava repleta de religiosos prontos para ouvi-los. E esse homem, chamado João. Você pode acompanhar na sua Bíblia no texto de João, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 14. Eu vou estar lendo aqui na versão revista e atualizada, mas creio que a maioria de vocês estão usando a NVT, pode acompanhar.
João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Verso 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 13. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela nos ensina, nos corrige, nos admoesta e nos instrui em justiça. Fala conosco neste momento. Fala com aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que assistirão o culto posteriormente. Que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que nenhum de nós possamos fazer, mas que a Tua palavra pode adentrar no mais íntimo, no mais profundo do coração e trazer o alimento, saciar a fome e a sede. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. No Evangelho de João, essa ideia de testemunhar ou testificar, em algumas versões vai dizer testificar ou falar, refere-se a João mais vezes do que qualquer outro personagem do Novo Testamento, com exceção do próprio Jesus Cristo. Vejamos 7 vezes em que essa palavra testemunhar aparece nesse texto que lemos. 2 vezes no verso 7. No verso 7. 2 vezes no verso 7a. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz. Na última parte do verso 8, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. No verso 15, João testemunha a respeito dele e exclama. No verso 19, este foi o testemunho de João. E no verso 32a, e João testemunhou. E no verso 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Uma testemunha ou mártir significa alguém que fala em lugar de outro. Vejamos porque Deus não nos chama, não usa aqui a figura do advogado, mas sim de testemunha. Não querendo menosprezar nossos irmãos que exercem essa sua profissão tão necessária nos dias atuais. Mas aqui significa que você e eu não precisamos ser grandes pensadores. Para sermos testemunhas, nós não precisamos ser pensadores ou eloquentes em nossos discursos, porque nós não somos advogados, nós somos testemunhas do Evangelho da graça de Deus. Isso significa que nós não precisamos tomar sobre nós a responsabilidade de convencer, de argumentar, de provar e levar outros a concordar com o seu pensamento. Nós, como crentes em Cristo Jesus, somos chamados como testemunha por uma razão: tomar posição a favor de alguém, a favor de outro. Ou seja, simplesmente dizer a verdade, nada além da verdade, doa quem doer. Falar a verdade a respeito do que ouvimos, do que lemos e do que cremos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro a não ser por Cristo. Nós somos portadores da única mensagem capaz de transformar a realidade de vidas, indivíduos, comunidades e uma sociedade inteira. Agora, imagine João Batista no tribunal da história, repleto de pessoas ali à sua volta, tanto gentios como judeus, e aí chega lá, alguém pergunta: quem é Jesus? O que João tem a dizer? Que tipo de testemunha ele será? Em qualquer tribunal, nós sabemos que um advogado muito caro custa muito dinheiro, mas muitas vezes o advogado não vai fazer diferença. O mais importante são boas testemunhas. Boas testemunhas são imprescindíveis num tribunal. Agora eu quero compartilhar com vocês rapidamente 3 evidências que João vai nos apresentar nesses episódios. A primeira prova levantada por João é que Jesus Cristo é a luz revelada aos homens e vinda da parte de Deus. Nós vemos isso no versos 6 e 7. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Agora, prestamos atenção no verso 8.
ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Uma ilustração pode ser feita entre João, a relação de João e a relação da lua com o sol. Vejamos, olha, a lua é um mundo morto no espaço. Ela não tem vida em si mesma. É um pedaço maciço em pedra sem vida, ou seja, não tem nenhuma faísca ou chance remota de produzir vida. A lua simplesmente reflete, é um refletor gigante que reflete a luz captada do Sol, a estrela maior do nosso sistema solar. Ou seja, a lua não é a luz e tem especificamente uma função temporária, pois quando o dia se aproxima, a sua função de luz já não é mais necessária. Da mesma forma, João Batista vai dizer que, olha, a palavra de Deus vai dizer que João Batista não era a luz, mas foi enviado a fim de refletir a verdade dessa luz e apontar para a luz que estava por vir, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Agora vejamos no verso 9 que João enfatiza que Jesus era a única verdadeira luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A verdadeira luz que ilumina a todo homem. Aqui a palavra usada para traduzir a verdadeira luz é a palavra genuína, que é em contraste com a imitação, ou seja, é a única, a genuína luz capaz de iluminar este mundo. As outras coisas deste mundo que parecem luzes são apenas imitações. No século XIX, um homem seguia a luz do progresso. Nós vemos ao longo da história da humanidade uma crença que dizia que a humanidade ficaria cada vez melhor, adquirindo mais e mais conhecimento, ou seja, ficando cada vez mais sofisticada. Essa utopia estava perto de ser desmascarada. A nova era ensina que você pode progredir perpetuamente em iluminação até o ponto de alcançar um estado divino. Recentemente, uma revista secular, bastante conhecida em nosso meio, se referiu à nossa era como a era da ansiedade sem cura, ainda conhecida. João nos fala a respeito dessa cura. A luz genuína de Deus chegou. Agora, vejamos qual a reação do planeta diante dessa defesa apresentada por João. Nós vamos ver 3 reações rapidamente. A primeira reação de Jesus como a luz é a seguinte: essa luz não é reconhecida. Vejamos o verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Literalmente aqui o mundo não reconheceu, agora vejamos por quê. Olha o que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios 4, do versículo 1 a 4. Pelo que, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Este texto aqui do apóstolo Paulo nos ensina uma verdade terrível. Aqueles que não recebem Cristo como Salvador, por aquilo que Ele realmente é, estão cegados pelo trabalho do inferno, de Satanás, o inimigo das nossas almas, o qual fecha a cortina diante dos nossos olhos, escondendo-lhes a verdade daqueles que não creem. Essa cortina pode ser entendida como razão, talvez ceticismo, obras, pessoas que buscam ali a sua salvação em obras, em fazer, para ter, e não em fazer em consequência da graça que os alcançou por meio de Cristo. A cortina cega os pecadores para que não vejam a genuína, ou seja, a única verdade do Evangelho. E às vezes, ao compartilhar, falar do Evangelho, às vezes se teologiza tanto, o Evangelho é isso, aquilo, mas o Evangelho ele é simples, ele tem nome, é Jesus, o Evangelho é Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é Evangelho. Testemunhar é falar de Cristo, é falar deste Evangelho. Nós não precisamos embora eu reconheça a importância dos estudos teológicos, mas nós não precisamos de muitos conhecimentos acadêmicos para ser testemunha do Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos ser testemunhas, nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor e vivermos a nossa fé com amor, com integridade e com fé. Talvez alguém que você ame ainda está com os olhos encobertos, talvez alguém muito próximo,
seu filho, seu cônjuge, seus pais. Mas você pode fazer algo. Você pode orar pedindo a Deus, só Deus abra os seus olhos para que enxerguem a verdade. E continue sendo testemunha. Continue apontando para a luz que é Cristo. Reflita a glória do Senhor. Porque o propósito, embora eu iniciei essa mensagem perguntando qual é a nossa missão nessa vida, nós sabemos que o propósito da Igreja de Cristo é fazer o nome de Deus adorado e glorificado entre todos os povos. Essa é a missão da igreja. Mas como discípulos alcançados pela graça do Senhor, nós temos uma responsabilidade, uma incumbência de ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando Jesus diz isso aos discípulos, ele não fala, olha, você escolhe Jerusalém, depois você vai mais adiante. Não, ali é simultaneidade. A igreja, ela é testemunha onde ela está, através dos crentes, dos indivíduos, dos irmãos que estão na comunidade da fé. A igreja vai mais adiante, enviando, orando por aqueles que estão onde a igreja não pode chegar. Porque nós temos entendido que missões é feito, sempre se fala, né, com os pés dos que vão, com a oração, com a contribuição. Mas eu vou um pouquinho além, missões também é feita com aqueles que mobilizam, que compartilham e que testemunham o Evangelho da graça de Deus. A segunda reação do mundo a essa luz que João vai nos apresentar é que essa luz ela é rejeitada. Vejamos o verso 10, que diz que Jesus veio ao mundo, e o verso 11 nos fala que ele veio para o seu povo, a nação de Israel, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui a palavra grega usada nesse verso significa que eles não receberam Jesus para si mesmo, ou seja, eles não reconheceram como Messias. Jesus foi rejeitado. Agora, como é triste e terrível a dor da rejeição, não é verdade? Talvez muitos de nós já experimentamos a rejeição em muitos momentos e circunstâncias da nossa vida, ou ainda hoje, talvez, você tenha sentido rejeitado. Como é difícil a rejeição no relacionamento, a rejeição familiar, a rejeição numa amizade. E Cristo sabe de tudo isso que você tem passado. E, na realidade, Ele diz para você que quando somos rejeitados por causa da nossa fé em Cristo, Ele sabe, e Ele diz que nós somos co-participantes dos seus sofrimentos. E aqui eu quero compartilhar a história de uma jovem, ali daquele país do chifre da África, que eu compartilhei a foto. O nome dela, vou usar o codinome, chamada Fabi. Uma jovem que teve um encontro pessoal com Cristo há muitos anos atrás, num país onde não há igreja. A igreja lá é uma igreja underground, onde os irmãos se reúnem de forma velada para cultuar o Senhor. E essa jovem, ela teve uma visão com Cristo, e aparecia uma jovem de origem muçulmana, toda a sua família muçulmana, irmã de mais outros 19 irmãos, todos de uma família extremamente religiosa. E Isa, como é conhecido no Alcorão, se revelou a ela falando que eu sou aquele que vocês odeiam. E eu vou enviar alguém que falará mais a respeito do livro da capa preta. E Deus enviou uma jovem que esteve aqui nessa igreja, que retornou agora recentemente para lá, Gabriela, para testemunhar, para discipular aquela jovem. Aquela jovem, no momento que o seu pai e a sua família descobriu que ela tinha reconhecido Jesus como seu Salvador, expulsou ela de casa. O pai, imediatamente, um alto oficial do governo do país, falou, não quero mais saber de você. A mãe disse que nunca mais queria vê-la. Seus irmãos a rejeitaram. Mas ela entendeu, porque a Bíblia havia sido traduzida já para a língua dela. É a língua falada ali, somali. E ela pôde encontrar, na palavra de Deus, através do testemunho de uma irmã nossa que saiu daqui, do Brasil, para poder discipulá-la lá naquele lugar. Ela entendeu que ela estava sendo co-participante do sofrimento de Cristo. E aquela jovem, mesmo em meio à perseguição, se tornou uma líder da igreja underground. E hoje ela é testemunha viva do amor e da graça de Deus para o seu próprio povo. Porque ela entendeu que, embora assim como a luz de Cristo foi rejeitada, ela também foi, mas ela está sendo co-participante do sofrimento de Cristo. A terceira reação a essa luz, e é essa reação maravilhosa que nós vamos ver no verso 12, é que a luz é recebida. Mas a todos quantos o receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia. Como é possível se converter a Cristo? Bom, é importante falarmos primeiro de como não se converte. Vejamos o verso 13, a parte A. Os quais não nasceram de sangue. Ou seja, ninguém nasce crente.
pelo fato de ser um ser humano ou ter nascido em um lar cristão. Como diz o ditado aí, Deus tem filhos, mas não netos. Ninguém nasce crente. É preciso conhecer essa verdade, se relacionar com essa verdade, para que possa ter um novo nascimento. Na segunda parte do verso 13 também nos diz que nem da vontade da carne, ou seja, você não é crente por causa das coisas que tem conquistado, que tem feito, não é por conta das obras das suas mãos, como talvez dar dinheiro, ajudar os pobres, ou viver uma vida religiosa, não é por isso. E a terceira parte do verso 13 diz que nem da vontade do homem, ou seja, ninguém vai para o céu porque decidiu ir, porque tem trabalhado duro e mereça ir, ou porque esteja convencido de que Deus o escolheu e deseja ir. Agora, como podemos nos tornar membros da família de Deus? A palavra de Deus nos vai dar a resposta, que não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, e nem dos que nasceram de sangue, mas sim a todos quanto receberam-lhe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus que nos alcançou. Ou seja, nós somos filhos por adoção, porque Deus nos amou, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna por meio de Cristo, da fé em Cristo. Ou seja, nós não nascemos ou somos adotados na família de Deus pelo aquilo que fazemos, mas sim no momento que cremos. A ação do Espírito Santo é feita no coração, na mente, e entendemos a verdade. E aquelas vendas que estavam nos nossos olhos caem e nós enxergamos a verdade, nada além da verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor e Salvador. E crer no nome de Jesus significa crer na sua pessoa, no seu sacrifício, na sua vida, o Deus homem, o Deus Emanuel. E ao fazer isso, você reconhece que é um pecador e que somente Jesus pode ser seu Salvador. E eu pergunto a você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, você já tomou essa decisão? Você já reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não importa se seu pai fez isso, se sua mãe fez isso, ou se alguém está te trazendo para a igreja, essa não é decisão que é tomada coletivamente, é uma decisão individual. A salvação é individual. Cristo morreu por cada indivíduo, porque Ele nos amou. Deus nos amou e enviou o seu Filho. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como o unigênito vindo do Pai. Aqui a gente vai ver nesse verso 14, a segunda prova que João levanta, que Jesus Cristo é a única revelação confiável de Deus dada aos homens. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está escrito lá em Atos 4:12. Aqui a palavra revelou vem do grego egezese. Isso significa que Jesus é a explicação, ou seja, a exegese do Deus Pai, que se revelou, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, desse universo vasto. Ele se tornou homem, porque ele veio explicar o Deus Pai. Ele não somente explica quem é o Pai, mas também como lidera cada um de nós nesse caminho para uma vida com o Pai no céu. Eu gosto muito de um autor chamado Philip Yancey, e um dos seus livros, muito conhecido, ele faz um paralelo com uma história moderna que ilustra perfeitamente essa verdade do Verbo de Deus encarnado como homem, o Deus homem. Numa severa noite de inverno, um fazendeiro ouviu um barulho estranho e alto batendo contra a porta da cozinha. Ele foi até a janela e viu alguns pardais tremendo de frio, se debatendo em vão contra o vidro, tendo sido, obviamente, atraídos pelo calor que estava dentro da casa. Sensibilizado, aquele fazendeiro se agasalhou, caminhou penosamente sobre a neve, a fim de abrir o celeiro para que os passarinhos pudessem entrar. À medida que ele avançava, ele acendeu a luz, jogou um pouco de palha num canto e fez uma trilha de biscoito salgado para que os pardais pudessem trilhar aquele caminho até o celeiro. Mas, para a surpresa daquele fazendeiro, os passarinhos que haviam se espalhado para todo lugar e não vieram seguir aquelas migalhas.
Pelo contrário, os passarinhos foram e se esconderam naquela escuridão, com medo daquele fazendeiro. Ele utilizou várias táticas. Ele andou em volta dos passarinhos, tentando conduzi-los ao celeiro. Ele jogou migalhas de bolachas para cima na direção deles e voltou para dentro de casa para ver se eles sozinhos entrariam no celeiro. Nada daquilo que aquele fazendeiro fez funcionou. Ele era uma criatura enorme, assustadora para aqueles pardais. Ele aterrorizava os passarinhos. Eles não entenderam que o seu desejo era simplesmente ajudá-los. O fazendeiro recolheu-se para dentro de casa e tristemente observou pela janela os pardais condenados. Enquanto olhava, um pensamento de súbito lhe ocorreu como um raio em dia de céu limpo. Se eu pudesse simplesmente me tornar um passarinho, ser como um deles só por um instante, assim não iria assustá-lo tanto. Eu poderia lhes mostrar o caminho para o abrigo seguro e aconchegante. Naquele mesmo instante, esse homem compreendeu o princípio da encarnação, porque Deus se tornou homem. A terceira e última prova de João, aqui revelada no texto que lemos, é que Jesus é o Cordeiro enviado por Deus como Redentor dos pecadores. Cristo é o Cordeiro que salva do pecado e também o Cordeiro que enche com o Espírito Santo. Vejamos o verso 9. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? O mundo religioso estava confuso, se perguntando: quem é esse homem? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Eles lhes perguntaram: você é o Messias? Não, não sou, mas sou um dos seus servos escolhido. Uma das melhores qualidades de uma testemunha é a sua humildade. Eu tenho certeza que talvez muitos gostariam de servir a Deus se Ele compartilhasse o crédito. Às vezes a gente vê tantos vindo para o meio gospel, talvez por interesses escusos. Mas o que Deus nos diz e nos ensina é que a testemunha, ela precisa ser humilde, ter humildade. E é interessante notar como as respostas de João, em vez de se prolongar, ele dá respostas simples e objetivas. No verso 19, perguntam para ele: quem és tu, João? E a resposta dele no verso 20 foi: eu não sou o Cristo. A segunda pergunta: és tu Elias? Não sou. A terceira pergunta no verso 21: és tu profeta? E a terceira resposta de João foi: não. Uma das maiores contribuições que nós, você e eu, podemos fazer no corpo de Cristo não é somente descobrir quem você é, mas também descobrir quem você não é. Você não é a luz, você é testemunho da luz capaz de iluminar a todo o homem, iluminar as trevas, por meio do Espírito Santo que age em nós. Versos 22 e 23 diz: declara-nos quem és, para que damos resposta àqueles que nos enviaram. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui João se refere a um costume na época, quando o imperador ia passar em uma determinada região, as pessoas saíam antes que o imperador chegasse, né, a figura do rei, elas preparavam as estradas, tiravam as pedras, nivelavam as ruas, enchendo os buracos. Então João diz: olha, preparem-se, o rei está chegando. Será que existe alguma estrada pronta pela qual ele pode entrar na sua vida, na sua família? O rei está chegando. E eu posso dizer com convicção que o rei está voltando. As trombetas estão soando. O seu nome a soar. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente no verso 36... vendo João Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus, Ele está aqui, Ele chegou. Aleluia, o Cordeiro de Deus está no meio de nós. Ele quer usar as nossas vidas como testemunha do seu amor, da sua graça. Ele é um Cordeiro. Jesus é a luz vinda de Deus, Jesus é a revelação de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus vindo para tirar o pecado do mundo. E para encerrar, eu gostaria de concluir dizendo que para ser uma testemunha não é necessário a habilidade, mas disponibilidade.
Sabe por que você não viveu 100 anos atrás? Porque você não viveu 50 anos atrás? Porque Deus não precisou do seu testemunho naquela época. Deus precisa do seu testemunho hoje, aqui e agora. Deus o colocou nessa geração com um propósito singular. Ele redimiu a você e habita em você para que seja uma testemunha a proclamar a verdade, nada além da verdade. No verso 6, capítulo 1, você pode parafrasear. Houve um homem e uma mulher. Aí você pode se colocar nesse lugar. Enviado por Deus, cujo nome era o seu nome, que veio para testificar a respeito da luz. Para ser uma testemunha não é necessária eloquência, mas obediência. Às vezes se fala tanto, missionário tem que ter muita coragem, missionário para ir nesses lugares tem que ser isso, aquilo. Eu digo o seguinte, que há duas razões principais para a gente ouvir o chamado do Senhor. O primeiro é amar o Senhor Jesus, em primeiro lugar. E o segundo, ser obediente à sua palavra. Isso para ser testemunho lá, também como aqui. Há pessoas do seu relacionamento, do seu círculo de relacionamento, que o pastor Rogério, que os presbíteros, que o Ministério de Missões, cada irmão não vai ter contato, mas Deus tem te possibilitado a ser testemunha para essas pessoas. E aqui o testemunho, sim, é com a própria vida, mas também falar, compartilhar de Jesus, do amor de Cristo. E eu gostaria de encerrar com a seguinte frase. Pastor e colega missionário Ronaldo Lidório, estou convencido que precisamos falar menos sobre nós e mais sobre o Evangelho, menos sobre a igreja e mais sobre a cruz, menos sobre os nossos líderes e mais sobre Jesus. Devemos levantar menos as nossas bandeiras e levantar mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, te damos graça pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos faça testemunhas vivas do seu amor, da sua graça, que com fé, com coragem, com ousadia, nós possamos anunciar, testemunhar, proclamar essa verdade, a única verdade capaz de salvar o homem dos seus pecados. Que o Senhor nos abençoe neste dia, nessa semana, como testemunhas vivas do seu amor. É no nome de Cristo ressurreto que eu oro. Amém. A minha palavra de gratidão a essa igreja, a cada um dos irmãos que tem caminhado conosco, desde o ano de 2013, que nos tornamos membros aqui dessa comunidade da fé. Que Deus os abençoe. Obrigado. Obrigado, Wesley. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Queridos, se coloque de pé em nome de Jesus. Graças a Deus por isso, nosso culto missionário, nosso domingo de missões. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa manhã. Espero que Deus tenha encorajado você a continuar testemunhando a esse amor, testemunhando esse Cristo. Amém, queridos? Que o amor de Deus possa, de fato e de verdade, envolver você a cada dia na sua missão. Que a graça de Jesus confirme no seu coração o seu chamado, a sua vocação. E a comunhão do Espírito possa, a cada dia da sua semana, te levar a testemunhar do Evangelho àqueles que Deus aproximar de você. Em nome de Jesus. Que você tenha uma ótima semana, um domingo abençoado. E eu queria agradecer a presença do CEP e da Gabi aqui com a gente. Irmãos queridos, que estiveram tantos anos à frente do Servim e agora estão de volta na Suíça. Que Deus abençoe você, meus irmãos. Alegria em rever vocês. E que Deus, depois vocês possam conversar com eles ali um pouquinho e ver como é que eles estão lá na Suíça. E também depois conversar com o Wesley, se despedir dele e abençoá-lo. Não vá embora correndo, fiquem mais um pouquinho, converse com algumas pessoas que você não conhece e tire esse tempinho para conhecer novos amigos. Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana.